Fala galera, sejam bem-vindos. Aqui quem vos fala é seu cinéfilo favorito, Newt. E o tema de hoje é filme de peixe da Pixar. Não é esse aqui, é esse aqui. Fazendo um resumo bem simples, essa é a história de Luca, uma criatura que vive no fundo do mar. Esse monstrinho bonitinho aí na tela. Acontece que ele é uma espécie de monstro marinho inteligente que se torna idêntico a um ser humano comum quando sai da água. Mas no caso de Luca, ele nunca viu o mundo fora d'água, apenas conhece as histórias terríveis que seus pais contam sobre os humanos. Só que tudo muda quando ele conhece Alberto, um rapaz igual a ele, que o leva pra fora d'água e, meu Deus, parece que eu tô narrando uma descrição de fanfic. Enfim, ele se aproxima de Alberto e eles se tornam bons amigos, sempre se encontrando escondidos durante o dia para ficarem juntos. Luca começa a sonhar viver uma aventura em terra firme com Alberto, até que um dia seus pais descobrem o que está acontecendo e decidem mandá-lo para viver com seu tio, pois ele está andando com más influências. Por conta disso, Luca foge com Alberto para a cidade próxima de Porto Rosso, onde eles escondem sua verdadeira forma para escapar do preconceito enquanto fazem amigos, fogem de bullies e preparam um plano para comprar uma moto que vão usar para fugir e conhecer o mundo. Enfim, essa é uma história linda sobre aceitação e preconceito. Além disso, a animação é sensacional, lembra muitas obras do estúdio Ghibli, e também um pouco a série Lupin III da Netflix. Também é cheio de referências de outras obras da Pixar e da Disney, claro. Além de uma ambientação italiana perfeita, com muitas alusões a pessoas importantes da cultura desse país. É sério, me surpreendeu demais quando fui procurar informações para fazer esse vídeo. E como praticamente tudo que a Pixar faz, a qualidade é impecável e a história é contada de uma maneira incrível, que te faz refletir. Isso sem contar a atenção aos detalhes. Eu já vi esse filme pelo menos umas 8 vezes, só na última eu percebi que os sonhos do Luca são prenúncios de pontos posteriores da história. Ou quando o Luca cai no chão e vê estrelas, só que são anchovas porque até aquele momento ele acreditava que essa era a verdadeira forma das estrelas. Tem também o gato Machiavelli da Julia, que fica observando eles ameaçadoramente após perceber que eles mudam de forma em contato com a água. Acontece que o nome do gato é uma referência a Nicolau Maquiavel, que cunhou a seguinte frase: "Os homens costumam julgar mais pelos olhos do que pelas mãos, uma vez que todos podem enxergar, mas poucos podem sentir." Tudo isso é incrível, mas não é sobre isso que eu vim falar aqui. Eu vou falar sobre como a internet identificou em Luca uma animação gay e qual era a real intenção da produção com esse longa-metragem. Antes do lançamento, esse filme recebeu 2 trailers. Em um deles chamava atenção a dicotomia entre o que a família queria pro Luca, que era ficar em casa escondido, e o que o Alberto queria, que era levar ele para conhecer o mundo. No outro trailer fica em destaque a frase de Julia, de que os excluídos se ajudam. Só isso já foi suficiente para deixar a internet louca em teorias e tudo mais. Mas ninguém esperava o que ia acontecer. Bom, pelo menos eu não. O filme foi lançado e imediatamente a rede ficou repleta de matérias sobre como a Pixar tinha lançado um filme gay. Isso para não dizer do Twitter, que ficou em polvorosa e lotado de fanática homoafetiva. Aí, eis que o diretor do filme, Enrico Casarosa, deu uma entrevista e disse que o filme não era uma história gay. Um banho de água fria na agitação de todo mundo. Então é isso. O diretor cantou a bola, pode rodar a tela de crédito. Não, né, pessoal? Claro que isso não seria o suficiente para encerrar o assunto. Inclusive, procurando material para fazer esse vídeo, encontrei muitos canais comentando tudo que vocês podem imaginar sobre por que esse seria um filme gay ou não. Vamos falar de alguns desses argumentos a seguir. E antes que eu me esqueça, não vou falar em LGBT, GLS ou qualquer outra sigla aqui. Essas siglas mudam muito com o tempo e, sinceramente, tô cagando pro politicamente correto. Na moral, LGBTQIAPN, LGBTQICAPF2K, LGBT... Mano, como você espera que qualquer pessoa saiba quais são todas essas letras? Pessoal, eu vi muita gente falar sobre o visual do Luca ser parecido com um filme chamado Call Me By Your Name, que conta um romance entre um adolescente e um homem mais velho na Itália na década de 80. Isso, segundo fãs, seria um indicativo do caráter de romance gay da obra. Olhando as imagens, dá até pra entender de onde veio a comparação. Realmente a estética parece muito. Mas assim, vamos parar só pra pensar um pouquinho. Você não acha meio bizarro o pessoal querer forçar uma referência a um filme erótico numa animação infantil? Só por curiosidade, eu pesquisei imagens da Itália na década de 80 no Google Imagens.
Cara, é idêntico. Eu acho que a fanbase surtou demais nessa. Outro argumento que eu vi bastante foi: o filme foi lançado em junho de 2021, mês do orgulho gay. Preciso explicar quão fraca é essa ideia? Tudo que lançar em junho agora é gay, então? Cara, nem faz sentido. Além disso, o diretor contou em entrevista que o filme é sobre a amizade dele com um amigo de infância que também se chama Alberto, e tudo que eles aprontavam numa cidade pequena da Itália quando eram crianças. Também trata daquele momento em que a criança vai saindo da aba dos pais e começa a conhecer o mundo, além de se sentir diferente pelas mudanças do corpo. Não parece muito um filme gay, não é mesmo? Mas então por que essa ideia cresceu tanto? Muita gente enxergou na história uma alegoria para mostrar como as pessoas gays vivem em sociedade. Dessa forma, a história seria uma espécie de parábola da vida gay. A ideia faz sentido, se não for levada à literalidade, claro. Quer dizer, você tem vários elementos que poderiam insinuar isso, caso todo não seja levado ao extremo. Por exemplo, é fácil imaginar como Luca poderia representar um rapaz gay que é reprimido pela família. Ou então, que ele e o Alberto têm um crush, ou ainda como eles precisam esconder sua verdadeira natureza porque a cidade odeia monstros marinhos, da mesma forma que os homossexuais muitas vezes escondem sua sexualidade por medo da violência e da discriminação. Mas a alegoria já deixa de fazer sentido quando você lembra que os pais e vários outros personagens são monstros marinhos também, independente de sexualidade. Até porque eles são literalmente gays ou o monstro marinho é uma alegoria para ser gay? De qualquer maneira, o argumento da alegoria tem certo peso, e a ideia de que o monstro marinho representa a homossexualidade casa muito bem, já que é uma característica que também pode ser, até certo ponto, camuflada perante os outros. Até porque uma correspondência exata de todos os elementos retratados não é essencial para entender a mensagem da obra. A moral da história é mais transmitida pelos momentos dramáticos, com frases marcantes, que certamente vão estimular a reflexão do espectador nesse sentido. Olha só. Você me puxou, senão eu não teria visto nada disso. Quem nunca ouviu falar de alguém que já tinha esposa e filhos e saiu do armário depois de conhecer alguém? Não existe contágio gay, a realidade é que algumas pessoas são tão reprimidas que só conseguem entender a própria sexualidade depois de conhecer alguém que mostra isso pra elas. Antes, ficam vivendo uma mentira. A minha família queria que eu fosse pra um lugar horrível, longe de tudo que eu amo. Infelizmente, até pouco tempo atrás, ainda era comum tentar converter homossexuais. Muitas famílias mais conservadoras, quando percebem algo de diferente no filho, tentam de tudo para que ele seja hétero. Porque a gente sabe que nunca funciona, né? O que acha que eles vão fazer quando virem sua cara de peixe? A gente não vai ser aceito. Não pode se esconder, eles vão descobrir. O medo de serem descobertos e sofrerem preconceito faz com que Alberto tente impedir Luca de ter atividades humanas normais como ir à escola. Hoje em dia menos, mas antigamente muitos gays desistiam dos estudos pelo preconceito que sofriam. Isso era especialmente comum com pessoas trans, que por dificuldade até de arranjar emprego se voltava à prostituição. Eu comecei quando meu pai foi embora. Alberto foi abandonado pelo pai, algo muito comum há alguns anos para quem era descoberto como gay e que ainda acontece hoje em dia em menor escala. Você conhece alguém que passou por isso? Eu conheço. Todo mundo tem horror e nojo de vocês. A homofobia muitas vezes aparece como repulso e nojo. Algumas pessoas nunca vão aceitar ele, mas outras vão, e parece que ele sabe encontrar as pessoas boas. A realidade de quem é gay nos dias de hoje. Contudo, sabe o que mais me chamou a atenção? Eu vi muita gente comentar sobre como os momentos de Luke e Alberto junto parecem cenas de romance, especialmente a despedida. Também vi falarem muito sobre os ciúmes que o Alberto tem da Julia com o Luca. São coisas que não necessariamente precisariam ter um apelo romântico, mas também não surpreenderia se fosse o caso. Todo mundo falou disso, mas eu não vi ninguém comentar a parte que eu considero mais importante. Na última cena, logo antes de se despedirem, Alberto revela que vendeu a Vespa para comprar a passagem de Luca para Gênova, onde vai poder ir para a escola. Quando Luca pergunta se Alberto não vai com ele, ele diz que precisa ficar com o Máximo e ajudar no trabalho dele. Porém, lembra algumas cenas atrás, quando Luca e Alberto estavam discutindo na praia? Nessa cena, Julia disse que Luca poderia ir para a escola com ela, mas não é de graça. Lembra disso? Pois é, a impressão que fica no ar no final é que o Alberto ficou trabalhando para pagar a escola do Luca, especialmente reforçado pelos pais do Luca dizendo que o Alberto é que acertou tudo para ele ir. Você poderia dizer, tudo bem, mas os pais do Luca poderiam pagar, né? Só que não. Eles não têm dinheiro, eles vivem no fundo do mar. A prova disso é que nem dinheiro para passagem eles tinham. Quem pagou a passagem foi o Alberto vendendo a Vespa. Aí eu te pergunto, quem trabalha para pagar a sua escola? Alguém que te ama muito.
Bom, diante de tudo que foi argumentado, eu diria que o filme não é um romance gay como muita gente anda dizendo. Por outro lado, eu não acredito que todos esses pontos de contato de alegoria sejam à toa. Realmente é forçar a barra demais dizer que é um romance, mas acredito que a história foi feita para ser simplesmente alegórica. As mensagens estão ali, tão mastigado que até uma criança vai entender a ideia geral de que preconceito é ruim, mas só pessoas mais maduras vão entender as referências alegóricas, e tudo sem conteúdo explícito. E honestamente, eu acredito que um filme de criança tem que ser assim mesmo. Até porque se houvesse qualquer coisa explícita, o filme seria um fracasso de vendas e ia sofrer um monte de boicotes, especialmente no Oriente Médio e na Ásia. Eu resolvi fazer esse vídeo porque esse filme é maravilhoso, e eu não vi nenhum vídeo passando uma opinião que eu considerasse sensata sobre o assunto. Só forçação de barra ou ignorância. Assistam, vale muito a pena. Ah, todos os canais consultados e o artista da thumb estão na descrição do vídeo. Até mais! Uma cena pós-créditos. Esse é o bunda mole. Falou comigo? Não, gracinha. Falei com a puta que te pariu. Ainda bem. Até um outro dia. Um momento, amigo. Fala o que você quer de uma vez, caralho. Que levas nesse caixão? Um monte de bosta. E quem foi o cagão? Aposto que não foi o cu de sua mãe. Você fala demais, amigo. Acabei de me aborrecer. Uma nova cena pós-crédito. O único Sonic que pode muito fala mal e o Sonic 2006 e Sonic Bom careta rosto perplexo. Porque a Blazer selou ela mesma em outra dimensão, por isso que falam que ela é de outra dimensão, sublinhado, o meu brother do respeita Sonic CDE e nele é obra-prima para mim maior V. Esse cara não sabe de nada. Me diz mais um hater de Sonic que não sabia como a franquia funciona e fica falando mal porque sim não achou graça rosto com olhos revirados. Sonic não ficou ruim quando foi por 3D, pelo contrário ficou ainda melhor. Você pode falar mal à vontade do Sonic 1 biasado, mas ele é um jogo bom sim, um dos melhores jogos da franquia, porque não é por causa do Sonic lobisomem e sim porque ele é um jogo bem feito. Ele pode ter alguns problemas, mas mesmo assim é bom. Tem alguns jogos 3D que realmente têm problemas. Sonic 2006 ele é um jogo bugado sim, ele é um jogo ruim sim, mas isso só foi apenas um buraco na franquia Sonic Colors, Sonic Generation, Sonic Lost World e Sonic Forces. Eles são